Hoje nós vamos falar um pouco de como que funciona, como fica armazenado nas nossas vidas do passado. Eu vou explicar de uma forma que muitos vão conseguir entender. Vamos colocar assim, como se cada um fosse um computador. Então, quando a gente sofre um trauma, se a gente sofresse um trauma aqui, neste momento, agora, quando a gente se assusta, a gente retrai. A gente entra em choque, trava. É como se nós pegássemos todo esse cenário, todo o sentimento, tudo o que aconteceu nesse momento, nós fizéssemos um arquivo e guardasse dentro do nosso computador. Esse arquivo, ele é como o arquivo de um joguinho ou alguma coisa que quando a gente vai lá e clica, abre a tela e acontece todo aquele cenário, abre todo aquele cenário. Então nós pegamos esse momento, arquivamos ali dentro. Existem algumas pessoas que elas têm como se elas tivessem a senha para ir ali e abrir esses arquivos. Então vai chegar determinado momento, determinada situação, que algumas pessoas vão vir ali e vão clicar naquele botãozinho e aquele arquivo vai vir. Então dentro vai agir como o quê? Como um vírus, porque vai bagunçar todo o nosso ser, vai bagunçar todos os nossos sentimentos, mas como é algo que está guardado e muitas vezes não é dessa vida, a gente não faz ideia do que se trata. E como a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro, então isso vai gerar um caos aqui dentro, e quando gera um caos aqui dentro, vai gerar um caos fora. Até que o que? Nós vamos fazer o que? Nós vamos reprimir de novo. Nós vamos segurando, até que a gente feche esse arquivo de novo. Então como que funciona para dentro do nosso aprendizado, dentro daquilo que nós precisamos aprender? Como que o universo faz? Vamos dizer que o universo, ele é a internet. E ele está acessando todos os computadores. Não tem como um computador não estar ligado a ele. Então, a internet passa pelo nosso computador. Ele lê as informações, os arquivos que estão ali guardados e armazenados. Então, ele vê dentro daquilo o que a gente tem condições de aprender, condições de superar. Então, dentro disso, ele vai programar e vai movimentar os outros computadores para quê? Para colocar nós diante de uma situação, para que nós possamos mover, trazer à tona esse arquivo e que chegue um momento que a gente possa superar. Quando a gente não supera, que a gente pega, retrai e guarda de novo, ele vai ler e ele vai reprogramar, porque lá na frente nós passar por uma situação de novo, parecida com isso. Até que um dia a gente consiga superar, parar de reprimir, parar de guardar, colocar para fora, Ou superar muitas vezes muitos medos. Ou como dizia Jesus, perdoar algumas pessoas. Cada um tem os seus arquivos e os seus arquivos são muito únicos. É muito pessoal de cada um. Vem tudo dentro do quê? Das experiências que cada um teve nas suas vidas anteriores. Então, hoje se tem muito pouco conhecimento sobre isso. Ainda se fala muito de espiritualidade, se fala muito do espiritismo, mas ainda se tem pouca consciência disso, do que a gente traz das nossas bagagens. O próprio espiritismo, ele ainda é contra a gente olhar para isso, a gente acessar essas informações. Eles dizem que o que está guardado, o que foi esquecido, deve permanecer esquecido.
Mas ele foi esquecido para quê? Para que nós possamos evoluir ao ponto de poder olhar para isso de volta, para poder trabalhar isso em nós, poder entender. Por quê? Porque isso faz parte do nosso ser, faz parte do nosso aprendizado. Ninguém passa por um trauma se não precisa passar, se não tem nada a aprender com ele, porque aí não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhum nós passar por algo, sofrer por algo que não teríamos algo a aprender, se não teríamos algo a evoluir, a perdoar, a entender. Normalmente, dentro das experiências que eu tenho, a pessoa passa por vamos dizer assim, a pessoa passou por foi assaltada. Qual o objetivo de uma pessoa ser assaltada? Provavelmente por quê? Porque ela tirou algo de alguém em outra vida. Então ela precisa ver quão ruim é isso. Pode ser que ali ela já esteja em uma fase melhor, mas ela precisa sentir o quão ruim é isso e não fazer mais, não tirar mais nada de ninguém. A tendência é normalmente a pessoa ficar com aquele trauma, ficar com aquele peso, com aquele fardo, e na vida seguinte ela vir para tirar algo de alguém, provavelmente daquela pessoa que assaltou ela, porque ela não consegue ter essa compreensão, que o objetivo, o aprendizado é a gente ver o quanto é ruim e o quanto não devemos passar à frente, o quanto não devemos repetir o que foi nos feito. E isso, vamos pegar algo dessa vida. E é algo que muitos se queixam, E é um trauma bem simples. Muitas pessoas se queixam que seus pais não conseguiram dar o amor, não conseguiram estar presente, não dar o carinho, dar o afeto, sabe? De tu sentir o abraço, de sentir o amor. E o que a gente faz normalmente? A gente cresce, a gente entra no ritmo de comprar, de ter que ter as coisas, de poder sustentar os filhos. E a gente esquece muitas vezes o quê? De dar o amor aos nossos filhos. Quer dizer o quê? Que nós não aprendemos. E não fomos capazes de aprender com aquilo. A gente acabou passando adiante exatamente aquilo que a gente achou ruim. Exatamente aquilo que a gente queria, que era o amor, o carinho, o afeto, a gente não conseguiu dar às outras pessoas. Muitas vezes nem aos nossos filhos. Então, é porque a gente não tem essa consciência. E que a gente pode fazer diferente. Aquilo que a gente não gosta, devemos fazer diferente. Se é errado, vamos fazer o certo. Vamos achar uma forma de fazer o certo. Vamos achar uma forma, então, de poder amar, de dar o carinho. E assim são tantos outros exemplos. Que as pessoas possam cada vez mais ter essa consciência. Possam despertar e olhar para dentro, entender o que se passa dentro. Se vocês vão me dizer assim, aonde que eu li isso? Eu não li em lugar nenhum. É algo que eu não li. Não estudei isso em livros. Mas Deus na sua infinita sabedoria, vocês não me perguntem como, mas Ele me permite ter acesso a esses arquivos dentro do computador de vocês. E muita gente. Ele me permite muitas vezes abrir esses arquivos e poder ajudar as pessoas a porem para fora, eliminar. Então a minha energia consegue entrar dentro da energia, olhar o que está dentro, olhar o que está armazenado ali muitas vezes, e com isso ajudar a pôr para fora, ajudar a pessoa a se entender. Como eu faço, aí eu já não sei.
Só que isso me permitiu o quê? Entender muito, a ver o quanto isso nos afeta, a ver o quanto isso nos atinge e o quanto isso dificulta a nossa jornada aqui, quanto dificulta a nossa jornada, a nossa passagem, porque a gente sofre por coisas que a gente não faz a mínima ideia do porquê está sofrendo. A gente tem dificuldades devido a coisas que vêm de muitas e muitas vidas atrás. Como a gente vai ter ideia, consciência disso? Sem falar ainda nas forças extras, né? As forças espirituais que ainda fazem de tudo para que a gente não melhore, não evolua. Então, que precisamos aos poucos despertar, precisamos aos poucos ir olhando para dentro, se entendendo, se descobrindo, olhando cada sentimento que tem ali dentro com sinceridade. Porque só quando formos capazes realmente de olhar para dentro e entender todos esses arquivos que estão armazenados dentro de nós, entender toda essa bagagem que a gente traz, aí sim nos tornaremos seres mais iluminados, seres mais puros, seres de mais amor.